E aí, Calvos, beleza? Bom, para quem não sabe, o Japão ele deixou de ser a terceira maior potência econômica do mundo. Ele perdeu a posição para a Alemanha, então o Japão agora é a quarta maior. Para ele meio que frear essa estagnada econômica, porque o Japão ele sempre foi um país muito estagnado economicamente. Ele é meio parado, ele nem cresce nem vai para baixo. Ele está apostando agora no turismo. Ele abriu as portas, assim, ele está facilitando o visto, ou a isenção de visto, no caso, para muitas nacionalidades, não só o Brasil, que o Brasil agora ele não precisa, o brasileiro ele não precisa de visto para entrar no Japão como turista, num período aí de 90 dias, então se ele quiser vir aqui sem visto, sem nada, passar 90 dias ele consegue, só precisa literalmente comprar passagem. E outras nacionalidades também teve esse afrouxamento. Essa é a notícia que mais passa na TV. Não exatamente essa de afrouxar, querer mais turismo, mas os problemas que os turistas estão causando aqui no Japão. É batata, é só ligar a TV assim e assistir um pouco o jornal que a gente vê alguma coisa de turista fazendo algo muito absurdo aqui, né? Eu tava no trabalho e eu ouvi, né, um dos meus amigos falando com outro em japonês, né? E ele tava falando que ele precisava sair 1 hora mais cedo para chegar no trabalho. Ele sempre saía a tal hora, ele tinha que sair 1 hora mais cedo. Por quê? Porque o transporte público ia lotadaço por causa dos turistas. Ele não conseguia entrar. Ou às vezes o motorista do ônibus, ele já fechava a porta porque já estava cheio, tem um limite, né? Então ele era obrigado a pegar o próximo ônibus, né? Outros também estavam falando do metrô, né? Que tinha que chegar mais cedo para não chegar atrasado no trabalho, né? Todos eles citavam, né? Turista, né? Outros que a gente vê assim na TV, outros casos, o pessoal tá fumando na rua, porque aqui no Japão você pode fumar em público, mas em localizações específicas, né? Onde tem um símbolo ou uma cabine, você pode fumar, né? Outros também estavam reclamando muito de maior lixo na rua, assim, uma quantidade maior de lixo jogado na rua, bituca de cigarro, esse tipo de coisa. Outros também reclamando de à noite aqui é um silêncio. Pra quem já viu andando, é um silêncio total. Falando que a noite tá mais barulhenta, tá com dificuldade para dormir e tal. Tá rolando até mesmo alguns casos que são mais extremos, como em Kyoto. Pra quem não conhece, Kyoto é uma área bem turística aqui do Japão, porque tudo parece antigo, tudo parece tirado daquelas novelas antigas de samurai e tal. Aquele lugar tem uma arquitetura antiga, né? Lá tem alguns lugares que tem essas geishas, né? Essas mulheres vestidas de kimono, que não é um nome específico geisha, mas ficou muito com esse nome por causa de filmes, né? Esse é um nome muito pejorativo, falar geisha, né? O nome certo seria maiko, essas mulheres vestidas de kimono, bem igual aquele filme lá, Memórias de uma Geisha, né? Nesses lugares existem as residências delas, né? As áreas ali que também são casas de chás tradicionais. Tá tendo muita invasão de turista nessa área. Essas áreas são, apesar de parecerem ruas, são áreas privadas, não são públicas, né? Inclusive eu tenho história de quando eu fui fazer live, né? Eu acho que um pessoal das antigas lembra. Eu fui fazer live lá com minha namorada lá em Kyoto, e nisso ela gostou do lugar, achou bonito, né? E quis tirar foto, entrou na rua para tirar foto. E a gente viu realmente a plaquinha lá que era um lugar privado e para manter silêncio. Não tinha nada específico de tirar foto, né? Mas a gente foi lá para tirar foto e tal. E eis que aparece uma japonesa falando pra gente que ali era privado, era pra gente sair dali. E a gente falou, tá bom. Ela falou, se a gente não saísse rápido, ali iria chamar a polícia. Assim, você entrar, não que entrar nesses lugares, mas você tirar foto nesses lugares não é um crime. Não existe isso de você tirar foto em um lugar específico é um crime. Então, assim, eu tô até me crucificando aqui. Eu tô falando que eu já fiz o que os turistas estão fazendo de errado agora, né? Então, assim, pra
eles inibirem as pessoas, que é um lugar lindo mesmo, de entrarem lá, de certa forma assediarem aquelas mulheres de kimono, né? Eles agora estão pondo uma multa para quem entrar naquele lugar privado. Literalmente, tem uma multa ali de quase $100, né? Para gringo isso é troco. Quase $100 se você entrar nessas ruas. Essas ruas que são privadas, né? Porque é uma rua normal, só tem que, se você não souber ler a placa, tá lascado. Ali também na área de Kyoto, essa área turística, eles estavam querendo implementar uma taxa assim para turista maior de transporte público, ou seria, para o turista vai sair mais caro, mas seria, até os próprios cidadãos estavam discutindo, né, que os turistas não deixariam de utilizar aqueles transportes públicos, né, porque aqueles transportes públicos também são utilizados ali pelos locais, as pessoas que moram ali, que acabam pegando as mesmas rotas que os próprios turistas. E eles estavam discutindo que, além de ser uma forma de preconceito, você fazer o turista pagar mais, não seria eficiente. Uma vez assim que, tipo, se o cara quer ir para tal lugar, ele vai pagar, independente do preço, não vai diminuir o número de turistas, né? O mais eficiente seria o quê? Colocar mais transporte público ali, mais ônibus, mais trens, só que mesmo assim também aconteceria outra coisa, aumentaria o trânsito, né? Então assim, meio que, principalmente naquela área lá turística de Kyoto, eles estão meio com as mãos atadas. Agora, aqui em relação a Tóquio, né, que eu já tenho mais experiência, porque eu moro aqui perto, eu também senti na pele essa saturação dos turistas. Um exemplo aí que eu tava indo para um parque ver Sakura, um parque em Shinjuku, ali bem no centro de Tóquio, e é um parque enorme, é tipo o Central Park, né? Tem uma entrada específica ali que você tem que pegar um ticket, né? Eles cobram uma taxa ali simbólica só de forma para ter a manutenção do parque, que é um parque muito bonito, né? Aliás, tem vários animes que tem cenas ali naquele parque. E a fila, ela tava, tipo, dobrando quarteirões. Não era um quarteirão, era quarteirões. E eu nunca vi isso acontecer. Eu fui bem de tardezinha, assim, para pegar o pôr do sol, que fica tudo mais bonito, com aquela luz, aquela iluminação legal. E eu não consegui. Na hora, eu olhei a fila, assim, eu já desisti, porque era uma fila quilométrica, né? E olhando, assim, a fila, só gringo. Mas é óbvio, isso daí é uma mão dupla, né? E do mesmo jeito que tem coisas ruins, tem coisas boas. E o governo vai pensar no dele. Uma das coisas boas aí é o impulso econômico, né? Vai gerar bastante receita para o país, principalmente para empresas voltadas aí no ramo da hotelaria, do transporte, né? E junto com a criação de novos empregos, o que é uma coisa muito interessante para o estrangeiro que quer vir trabalhar aqui. O Japão, ele sempre teve um déficit de mão de obra. É engraçado falar isso, porque no Brasil é totalmente diferente, né? No Brasil tem pouco emprego para muita gente, aqui é totalmente o contrário. Tem muito emprego a pouco trabalhador. Em geral, a última vez que eu conferi esses dados, tinha 27 vagas para cada japonês. Então, assim, quando eu conferi, né? Tinha muito emprego para pouco japonês. O que faz, né, que o Japão importe mão de obra estrangeira, por isso que tem muito brasileiro aqui trabalhando em fábrica. Assim, vai ter mais cargos, vai aparecer mais criação de novos empregos, né? Eles não vão ter gente para esse ramo de transporte, hotelaria em geral, né? Até mesmo comércio. Então eles vão ser obrigados ou a aumentar o valor do salário para atrair mais gente, o que eu duvido, ou vão ter que contratar trabalhadores estrangeiros. Assim, um exemplo foi o que aconteceu recentemente em Tóquio. Em Tóquio tinha muito turista chegando no aeroporto e não estava encontrando o táxi. Não estava, simplesmente não tinha, né? Aí a Associação de Turismo, lá, o Ministério do Turismo reclamou ali com o governo. Aí o governo afrouxou as regras para os aplicativos aplicativo tipo Uber, para eles conseguirem entrar mais fácil no país, porque eles tinham muita restrição, né? Ainda tem,
E também facilitou pegar o certificado de taxista, porque aqui, para você dirigir um táxi, não basta você ter um carro, não basta você fazer parte de uma empresa e ter uma carteira de motorista. Aqui você tem que fazer tipo uma provinha, tipo um Enem do táxi, e é uma prova em japonês muito difícil. Todo estrangeiro ali que fala japonês e tal e vai tentar essa prova, eles repetem muito, mas muito mesmo. É tanto teórica quanto prática a prova. Agora eles têm essa prova em inglês e eles também estão facilitando para os gringos, para os estrangeiros pegarem esse certificado. Teve um tempo aí que estava tão feia essa coisa do táxi que o governo liberou temporariamente o pessoal pegar carro próprio para fazer de táxi na frente do aeroporto, para vocês verem o quanto estava absurdo essa falta de táxi. Também a gente consegue ver aí em lojas de conveniências em Tóquio, uma coisa que não era muito normal ver, é estrangeiro trabalhando ali na frente, no balcão da loja de conveniência. Algumas vezes eu tô fazendo live em Tóquio, dá pra ver que na loja de conveniência inteira não tem um funcionário japonês. Porque uma loja de conveniência, ela precisa rodar, ela precisa funcionar 24 horas por dia, porque é assim que funciona as lojas de conveniência aqui no Japão. Não existe loja de conveniência aqui que feche, é 24/7. E tá abrindo mais novas lojas de conveniência, e eles estão colocando o que eles conseguem colocar ali, trabalhador estrangeiro. Então essa é uma coisa bastante curiosa e uma oportunidade assim para os estrangeiros, né? Porque também na área de hotelaria, quando você fala ali da recepção do hotel, né, você vai ter que colocar um japonês que fale inglês. E assim, o inglês do japonês é bem precário. Às vezes ele até fala e entende bastante, mas o sotaque é muito carregado. Então acaba sendo um transtorno muito grande e vale mais a pena você colocar um trabalhador estrangeiro ali que ele vai falar o japonês e o inglês. Talvez ele não fale o japonês tão bem, né? Fale meia boca, mas que o cliente consiga entender. Outro benefício aí vai ser para as áreas menos desenvolvidas, né? As áreas rurais, porque a maioria dos turistas, eles vêm, eles querem ver Tóquio, Osaka, só quer ver esses lugares assim que aparecem em filme e tal. Mas as áreas rurais, elas também vão acabar sendo beneficiadas, na minha opinião, né? Porque alguns turistas vão querer conhecer essas áreas e acaba levando dinheiro pro local. Bom, eu queria falar assim bem por cima desse assunto, porque aparece sempre aqui na TV, não em relação ao turista em si, mas ao turismo absurdo, saturado que está tendo em alguns lugares aqui. E eu queria falar de maneira bem light mesmo, porque tem outras coisas, como os japoneses estão se mudando dessas áreas turísticas, porque eles não estão mais aguentando pegar trânsito, não estão mais aguentando o lugar que era quieto, agora ele está barulhento, está bagunçado. Eles literalmente mudou muita coisa. E também tem outras coisas mais técnicas, como o preço imobiliário desses lugares está aumentando muito. Essas pessoas que estão vendendo casas ali, estão saindo daquele local, está sendo construído hotéis chiques, hotéis de luxo, e o lugar está aumentando muito o valor imobiliário, né, que é uma coisa assim difícil de acontecer aqui no Japão. Geralmente você compra um terreno aqui no Japão, e mesmo que apareça um mercado, um shopping do lado, o preço ele não aumenta. Aqui é diferente do Brasil, por exemplo. No Brasil, se você compra um terreno, você tem uma casa ali, começa a aparecer um monte de estabelecimento, um monte de facilidade, como transporte público, shopping, comércio em geral, o preço do terreno seu no Brasil aumenta muito. Aqui não, aqui nunca foi assim, né? É bem estranho esse negócio imobiliário aqui. E nesse lugar está aumentando muito. Então até pessoas querem ir para lá, querem alugar alguma coisa, que como está tendo muito turista, está tendo falta de vaga, né, em apartamento, em hotel, né? Tem gente que iria viajar lá, o próprio japonês iria viajar para esses lugares turísticos, para eles mesmos conhecerem, ou mesmo gente que, por exemplo, Kyoto tem as melhores faculdades
do Japão, não é Tóquio como o pessoal imagina, depende da disciplina, depende da especialidade. E esses alunos que saem aqui de Tóquio para fazer faculdade lá em Kyoto, eles também estão sofrendo. O preço do alojamento está ficando muito absurdo lá por causa do negócio turístico, né? E é uma parcela bem pequena das pessoas que se beneficiam com isso, porque não é todo mundo que trabalha com turismo, não é todo mundo que sai ganhando nisso, né? Tem a população ali que fica de fora, a população que tem outros empregos que não tem nada a ver com a área de hotelaria, transporte, né? Comércio, varejo em geral. É isso, eu só queria falar sobre qual a preocupação atual, né? do japonês, e chega a ser até engraçado, né? Quanto a preocupação do brasileiro é o assalto, eu nem vou entrar nesse meio que o povo vai mandar comentário, você tá lacrando agora. O maior problema agora, a notícia que mais se fala no Japão é sobre o turismo.